Olá pessoal, estamos de volta com mais uma videoaula da tutoria de matemática. Nesta quarta aula falaremos sobre funções sobrejetoras, injetoras e bijetoras. Como vi anteriormente, uma função é a relação existente entre os elementos de dois conjuntos, onde cada elemento do conjunto A, chamado de domínio, é elevado a um elemento do conjunto B, chamado de contradomínio. Lembrando que ainda temos o conjunto imagem, o qual está contido no contradomínio. Nesta aula, estudaremos classificações da função, a saber, quando uma função é sobrejetora, injetora ou bijetora. Observe os conjuntos reais A e B, que representam respectivamente o domínio e o contradomínio da função f de x igual a x. Podemos então fazer um quadro que relaciona os valores do domínio, x, com a função f de x. Note que ao ligarmos cada elemento ao seu correspondente, temos que a imagem da função é exatamente igual ao seu contradomínio. Esta função é denominada sobrejetora. Mas o que é uma função sobrejetora? Uma função é considerada sobrejetora quando todos os elementos do seu contradomínio estão relacionados a pelo menos um elemento do domínio. Ou seja, não sobrará nenhum elemento que não seja atingido no contradomínio. Isto é, a imagem de f é igual ao contradomínio de f. Para fazer a análise gráfica da função e definir se ela é ou não sobrejetora, podemos observar se dentro do conjunto imagem, os valores de f de x encontrados são iguais ao contradomínio da função. Por exemplo, se considerarmos a função constante f de x igual a 3 e considerarmos a imagem, o conjunto B, igual a 3, ela será sobrejetora e note que o gráfico nem toca o eixo x. Se considerarmos a imagem o conjunto dos números reais, ela já não será sobrejetora, pois a imagem e o contradomínio serão diferentes. A função f de R em R, tal que f de x igual a x, é sobrejetora, pois para qualquer que seja o valor de x escolhido, haverá um f de x dentro do contradomínio. Do mesmo modo, analisemos a função f dos reais para os reais positivos, definidas por f de x igual a x ao quadrado. Ela também é sobrejetora, pois para todo x positivo ou negativo, existe um f de x positivo. Ou seja, a imagem coincide com o contradomínio já definido anteriormente. Isto é, a imagem de f é igual ao contradomínio de f, que é igual ao conjunto dos números reais positivos. Agora vamos falar de funções injetoras. Consideremos então dois conjuntos reais, que representam novamente o domínio e o contradomínio de uma função. Iremos trabalhar com a função f de R em R, tal que f de x é igual a x. Novamente, com o auxílio do gráfico ou com uma tabela de pontos, podemos perceber que para cada elemento distinto do domínio, teremos imagens distintas no contradomínio. As funções com esse tipo de comportamento, onde elementos distintos do domínio terão imagens distintas, são chamadas de funções injetoras. Podemos, então, dizer que uma função é dita injetora se diferentes valores de x são levados a valores de f de x distintos. Em símbolos, temos x1 diferente de x2 elevado para um f de x1 diferente de um f de x2. Se analisarmos a função f de R em R, dada pela regra f de x igual a x ao quadrado, a qual já trabalhamos antes, podemos perceber que, por exemplo, apesar de menos 1 ser diferente de 1, as imagens são iguais. Isto é, f de menos 1 é igual a f de 1, que é igual a 1. Logo, não é uma função injetora. Porém, analisemos agora a função f do conjunto dos números reais positivos para os reais com a mesma regra f de x igual a x ao quadrado. Com base no gráfico ao lado, observamos que a função seria injetora. Sendo assim, podemos perceber a importância de não só olhar a regra da função, e sim os conjuntos domínio e contradomínio. Continuaremos a estudar a função f de R em R, tal que f de x igual a x. Após definirmos esta função como sobrejetora e como injetora, podemos, portanto, defini-la também como bijetora. Uma função bijetora é aquela na qual para cada elemento do domínio há um único elemento do contradomínio, e cada elemento no contradomínio corresponde a um único no domínio. Toda função bijetora é sobrejetora e injetora simultaneamente. Por exemplo, a função f, definida por um intervalo, tal que f de x é igual a x mais 2, é bijetora, pois, quando traçamos retas horizontais, não temos mais de um valor de f de x para cada x,
o que a caracteriza como injetora. E todos os valores de y incluídos no intervalo estão expressos no gráfico. Logo, é também sobreinjetora. Porém, se o intervalo escolhido fosse de 0 a 5, a função não seria sobreinjetora, visto que de 0 a 3, no eixo y, não temos nada expresso. Como teríamos que definir a função de modo a utilizarmos a regra f de x igual a x ao quadrado? E aí, pensaram? É simples. Basta definir o domínio como sendo o conjunto dos reais positivos e o contradomínio também como os reais positivos, por exemplo, o que cumpriria tanto a definição de injetividade quanto a de sobreinjetividade. Podemos também dizer que uma função bijetora sempre terá inversa, apesar de nem toda função existente ter uma inversa. O objetivo de uma função inversa é fazer literalmente o caminho inverso do convencional. Sempre partimos de um x para chegar a um f de x, e nesse caso, devemos partir de um f de x para chegar a um x. A função f é definida por o par ordenado xy, e a sua inversa, f a menos 1, é definida por yx. Podemos relacionar a função inversa a uma situação real. Quando utilizamos água em casa, sabemos que a cada litro consumido, um valor será cobrado. Entretanto, costumamos saber a quantidade de água a partir do valor final na conta. Nesse caso, relacionamos o litro de água a uma variável x, e a tarifa cobrada, que depende da água, a f de x, por exemplo. Vamos fazer um exemplo. Seja a função f de x igual a 3x menos 5, e determinemos a inversa dela. Como sabemos a partir do quadro, se substituirmos o valor de x por zero, temos que f de x é igual a menos 5. Portanto, devemos encontrar uma expressão que nos informe o valor de x se f de x for igual a menos 5. Dessa forma, isolamos a variável x. Assim, a função inversa de f de x igual a 3x menos 5 é igual a x igual a f de x mais 5 dividido por 3. Vamos agora fazer um exercício. Dada a função f de a em b, tal que f de x é igual a 2x mais 1, o conjunto A 0, 1, 2 e 3 e B 1, 3, 5, 7 e 9. Determine qual o tipo de função expressa. É simples. É uma função do tipo injetora, pois o 9 no contradomínio não está relacionado a nenhum elemento do domínio. Para encerrar, tente encontrar a função inversa da função exponencial mostrada abaixo. f de x é igual a 2 elevado a x. Iremos resolver exercícios neste estilo nas próximas aulas. Ficamos por aqui e espero que vocês tenham entendido. Nos vemos na próxima aula.